todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula, nós vamos continuar falando sobre HTML e CSS. Nessa aula, nós vamos falar sobre posicionamento em CSS, tá? O CSS, gente, ele oferece várias técnicas, tá? Para que a gente possa estar posicionando os elementos na página. Então, cada uma vai ter um comportamento e usos específicos, tá? E a gente vai explorar os principais métodos de posicionamento, tá bom? Bem, vamos ir para a prática. E conforme a gente for praticando aqui, for vendo, eu vou explicando mais, tá? Eu acho que vai ser melhor do que eu dar toda uma teoria e aí, querendo ou não, né? Vocês não conseguem captar, né, a teoria depois com a prática. Então, vamos dividindo, né? A gente vai indo na prática e vai tendo a teoria e a prática junto. E vocês veem que realmente o que a teoria diz é o que realmente funciona na prática. E vai dar certo. Bora lá. Requer um pouco mais de atenção, tá, gente? Vocês vão entender por que essa aula requer um pouco mais de atenção, igual as aulas passadas, né? É, porque são muitos métodos e cada um funciona de um jeito, tá? Então, bora lá. Eu criei aqui dentro da pasta aula CSS uma pasta chamada posicionamento e eu criei um arquivo chamado index.html, tá? Então, se a gente for lá no nosso arquivo e a gente encontrar a nossa pasta posicionamento e a gente clicar aqui, tá? No nosso arquivo index.html, que é a nossa página principal, ele vai abrir no nosso navegador, tá bom? Não tem nada aqui, porque nem a estrutura básica de uma página web a gente trouxe ainda, tá? E a gente já viu a estrutura básica de uma página web na nossa primeira aula, tá? Agora a gente passou por cada linha, por cada elemento, por cada tag, a gente falou o que vai na cabeça, o que vai no cabeçalho, no começo de uma página web, o que vai no corpo de uma página web. Além disso, nessa aula eu dei dicas de algumas extensões que eu acho útil a gente ter instalado, tá, no nosso VS Code, né, aqui na extensão, tá, para ajudar nós, facilitar o nosso dia a dia. E dito isso, né, acreditando que todo mundo primeiro passou na estrutura básica de uma página web, bora lá, tá? Então, eu vou apertar Shift, ponto de afirmação, e ele vai trazer para mim o quê? A estrutura básica de uma página web, tá bom? Bem, o que eu vou fazer? Eu vou mudar daqui de inglês para português do Brasil, tá? E o título eu vou mudar aqui para posicionamento. Salvei, recarreguei, tá? Podemos ver que aqui já está o título, posicionamento. Não temos nada no corpo da nossa página web, porque não temos nada no corpo da estrutura básica de uma página web, tá bom? Bem, o que aqui faz? A gente está iniciando, tá? O nosso documento HTML5 e nós estamos dizendo, estamos definindo ele como português do Brasil. Então, se eu tiver um leitor de página web, tá? Ele vai entender que a minha página, ela está o quê? Português do Brasil. Bem, o título eu coloquei posicionamento e podemos ver que aqui está o título. Bem, dito isso, bora lá. Eu vou criar um div, tá? E basta somente uma div. A gente vai trabalhar com div, tá? Só para a gente poder estar trabalhando com posicionamento, tá? O primeiro posicionamento é o tipo start, tá? Então, ele é o padrão. A gente vai ver que isso não vai mudar, tá? Eu vou chamar aqui o atributo class, tá bom? Porque a gente vai ter aqui, a gente tem que aplicar, né, o estilo CSS. Então, existem três formas de aplicar. E a gente já viu todas elas, né? O align CSS, internal CSS e o external CSS, tá bom? Eu quero que vocês utilizem o external CSS. Eu já vou mostrar para vocês como é que faz, caso alguém não saiba, né? Caso não tenha visto. Eu vou até salvar aqui, bora lá. Para criar o external, né, CSS, você vai criar uma pasta dentro da sua pasta, tá? Então, eu criei na minha pasta de posicionamento, eu vou criar uma pasta chamada CSS. Dentro dessa pasta, eu preciso de um arquivo que a extensão dela seja .css. O nome é o nome que você quiser dar. Eu vou dar o nome de style, tá? .css. Mas aí fica à vontade para você dar o nome que você quiser. Bem, aqui eu vou aplicar, eu vou colocar os estilos, né? Nesse caso, eu quero que vocês coloquem, porque eu vou utilizar o internal CSS, tá? Porque para mim é mais fácil de ficar só numa página, tá? Mas bora lá. Para que a gente possa estar utilizando, né, o que a gente colocar aqui seja aplicado na nossa página, é necessário a gente vir aqui no cabeçalho do nosso documento da nossa página web, tá? E a gente chamar a tag link, tá? E aqui a gente vai passar o caminho
para onde está o nosso arquivo CSS. Então, nosso arquivo CSS está dentro da pasta CSS e dentro da pasta CSS a gente tem o quê? O nosso arquivo style.css. Agora sim, se eu colocar um estilo aqui, ele vai aplicar a minha página. Por quê? Porque eu já falei para ele aonde está o estilo que eu quero utilizar. Bem, bora lá. Uma coisa que o que eu vou fazer, eu vou vir aqui e eu vou aplicar, tá, o estilo para o corpo do meu documento, tá? Para o meu corpo da minha página. Quem é o corpo da minha página? Não é o body? Então, eu vou vir aqui e vou chamar ele. Isso eu chamo o quê? Chama seletor de tag, porque eu vou estar utilizando a tag e então todo mundo que tiver essa tag, nesse caso, né? Você vai ter a gente só tem um corpo por cada página, né? Então, essa é o corpo dessa página aqui, ele vai ser aplicado o estilo que eu colocar aqui. Então, bora lá. O que eu vou dizer? Eu quero dizer para ele que eu preciso que a minha página ela tenha uma altura bem grande. Por quê? Porque eu preciso que a minha página ela esteja rolagem. E para que isso possa acontecer, então eu vou dizer para ele assim, olha, eu quero que a minha página tenha uma altura de 2.000 pixels, tá? É um valor fixo. Então ela vai ter 2.000 pixels de altura. Então agora se eu olhar, eu vejo que eu tenho aqui agora uma rolagem. E é isso que eu precisava, tá bom? Bem, eu vou colocar aqui um fonte family, tá? Então, aqui eu só coloquei uma fonte padrão, tá? Para deixar limpo e legível aqui, tá? As minhas letras, as escritas. Então, a gente vai ver que já foi aplicado, tá? Então, o que eu fiz aqui, gente, tá? Eu coloquei no corpo da nossa página web a altura grande para poder permitir que a gente possa demonstrar o comportamento de rolagem, tá? Porque a gente vai utilizar dois posicionamentos que eu preciso que a gente tenha uma rolagem na tela para que a gente possa ver isso sendo aplicado, tá bom? E a fonte ela foi escolhida por sua legibilidade mesmo, tá? Enfim, o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui, vou voltar aqui e eu vou dizer que eu vou ter uma classe chamada box, tá? Que é só para criar mesmo uma caixa. E aqui eu também vou ter uma classe chamada stacked, tá? Então, esses são seletores de classe. Seletor de classe que a gente já viu também. Bem, bora lá. O que a gente faz? Basta a gente colocar, se a gente quer criar um seletor de classe, uma classe, basta a gente dar o ponto e o nome dela, não é verdade? Então, box. Isso aqui, gente, vai ser aplicado. Eu quero chamar cada div que eu tiver, eu vou utilizar essa classe, tá? Porque essa classe ela vai ser base para todas as caixas de demonstrações que a gente vai ter, tá? A única coisa que eu vou criar vai ser uma borda, tá? De 2 pixels. Então a largura vai ser de 2 pixels, o tipo vai ser solid e a cor dela vai ser black. Ok? Bem, o que eu vou fazer? Eu quero diminuir. Lembra, gente, uma div, ele é um elemento em bloco. Então, ele ocupa o quê? Toda a largura da página disponível, tá? Mas eu quero deixar ela com uma largura menor, tá? Porque eu quero deixar ela como uma caixinha. Então, eu vou colocar ela como, vou dizer para ela que ela vai ter uma largura de 100 pixels, tá? Então, eu tô deixando fixo essa largura. Eu quero também colocar uma altura, tá? De 100 pixels também. Ficar um quadradinho aqui. Então, a gente pode ver que a largura e a altura são igual, tá bom? Eu quero colocar agora uma margem aqui, tá? Externa. Margem externa de 10 pixels. Então, ele vai aplicar essa margem externa em cima, embaixo e do lado aqui, tá? Então, pode ver que foi aplicado. Eu vou também colocar o meu texto, Text Align Center. Por quê? Porque eu quero que o meu texto fique o quê? Centralizado, tá? E eu quero também que esse meu texto, ele não fique centralizado aqui em cima, ele fique centralizado aqui no meio. Então, eu posso estar centralizando o texto, que é verticalmente. Como é que eu faço isso? Line, wing, tá? E eu vou fazer o quê? Vou colocar o mesmo tamanho da largura da minha caixa. Então, agora eu vou ter o texto que é centralizado, tá? Então, eu estou centralizando o texto verticalmente, tá? Com o mesmo valor da altura. Bem, então, em resumo, o que a gente fez até agora, tá?
A gente criou propriedades comuns a todas as caixas. Então, todas as nossas caixas, de todos os exemplos, ele vai ser sim. Então, ele vai ter dimensões fixas, tá? Que vai facilitar o quê? A visualização dos efeitos, tá bom? E a gente também utilizou o alignment para quê? Para que a gente possa deixar o texto centralizado, tá? Então, isso é uma técnica que a gente usa, tá? Para poder estar centralizando verticalmente. Bem, então, bora lá. Agora que eu já criei aqui, vamos aqui. E a gente vai criar também a nossa classe Start, tá? Então, bom, o nome da classe, tá? E agora preste atenção nisso aqui, tá, gente? Vou falar a teoria e depois a gente vai para a prática, tá? O processamento estático, tá? O que ele faz, tá? Isso já é padrão de todos os elementos tem, tá? Então, todos os elementos, ele já começa com um padrão, com posicionamento estático, tá? O que isso significa, Jéssica? Significa que ele será exibido de acordo com o fluxo normal do HTML, tá? Então, o comportamento dele é o quê? Que o elemento, ele fica no seu lugar natural da página, tá? Então, isso aqui não muda nada. Então, é o posicionamento estático. Ele não está aqui, que ele vai ficar, tá? Então, ele não muda nada, bem? Então, quando a gente falar assim, posicionamento estático, é o posicionamento padrão, tá? É o posicionamento do que ele já, o elemento, ele já vem. O elemento onde ele vai ficar ali, tá? Então, ele será exibido de acordo com o fluxo normal do HTML, tá? Então, a gente vai vir aqui e vai colocar aqui position section. E nada vai mudar. Por quê? Porque essa já é a posição do elemento, tá bom? Então, eu vou colocar aqui uma cor, tá? Só pra gente ter uma cor aqui mesmo. Vou colocar 3, 4, 3, 4, 3, 4. Essa cor vai ficar muito escuro. Vamos mudar isso aqui. Vou colocar 3498 dB. Vou colocar um azul. Pronto. Melhorou, tá? E eu vou colocar uma cor de texto aqui. Pronto. Já melhorou. Então, posicionamento estático, padrão, tá? Já é o padrão do elemento, tá? Então, todo elemento tem, por padrão, o posicionamento estático. Guarde isso na cabeça de vocês, tá? O que significa que ele será exibido de acordo com o fluxo normal do HTML, tá? Então, o elemento ele fica no lugar natural da página. Nada mudou, tá? Então, isso aqui muda, porque ele vai seguir o fluxo normal do documento. Não é afetado por propriedade de posicionamento, tá bom, gente? Então, todos os elementos são estáticos por padrão. Então, bora para o segundo exemplo, tá? Então, agora a gente vai para o posicionamento relativo. E aí, a gente vai ter aqui o relativo. Veja só, já vai ser criada a caixa. Por quê? Porque nossa primeira classe, aqui, nossa primeira classe, ele cria o quê? A caixa para nós. Bom, o segundo nós não temos ainda, é o que a gente vai trabalhar com posicionamento relativo. Eu vou colocar aqui, ponto relativo. Eu falei que eu ia mudar para cá, gente, depois, né? Utilizar o internal CSS. Mas como esse exemplo ele é pequeno, né? A gente vai só ter umas 3 div, então, na verdade 3 div não, né? A gente vai ter aí umas 5 div, mais ou menos, por aí. Umas 3, 4 div, sei lá. Então dá para mim ficar vindo aqui e voltando aqui. Acho que não tá atrapalhando vocês, né? Então, bora lá, bora continuar. Eu vou vir aqui, o que eu vou fazer? Vamos criar aqui a nossa class, nosso seletor de class chamado Relative. E bora lá. Então, primeiro vamos para a teoria, tá? O, o posicionamento relativo, gente, o elemento, ele mantém, tá? Sua posição no fluxo normal da página. Ele vai manter aqui, tá? O fluxo normal da página. Mas ele pode ser movido, tá? Relativamente. Então, você vai fazer um movimento relativamente ao seu próprio local de origem. Usando o quê? Usando alguns valores, como top, boot, left, right. Então, você vai poder colocar mais para cima, mais para baixo, mais para direita, mais para esquerda, entendeu? Então, o comportamento dele é o quê? É o espaço original dele, tá? Então, ele vai estar no espaço original do elemento, ele vai continuar ali,
só que reservando, tá? E ele se move o quê? A partir desse ponto. Vamos ver isso acontecer. Então, eu vou colocar aqui, ó, position relative, tá? Então, veja só, ele mantém ali, tá? O padrão, tá? Então, o elemento, ele mantém o quê? Sua posição do fluxo normal da página. Ele não saiu daqui, ele continua aqui, tá? Mas eu disse que eu posso fazer o quê? Vamos colocar uma cor nele primeiro, para a gente poder conseguir visualizar de quem a gente está falando, tá? Então, H2ECC71, tá? Estamos falando desse carinha aqui, o verdinho, tá? A gente pode fazer o quê, tá? Movimentar ele relativamente, tá? Lembre, ele vai estar lá ao seu próprio local original, tá? Só que a gente pode estar utilizando os valores, tá? E esses valores são o quê que eu falei? Vou colocar aqui. Tome. Pronto. Esses são os valores que a gente pode estar utilizando para poder estar montando. Lembrando, a gente vai montar ele, mas ele continua no mesmo fluxo normal da página, tá bom? Ele não sai daqui. Então, bora lá. Eu posso dizer, olha, eu quero movimentar, tá? Eu quero deslocar ele, que 20 pixels para baixo em relação à posição normal. Vamos ver? Ó. Então, eu acrescentei aqui 20 pixels acima. Então, ele desceu. Então, eu falei aqui, olha, eu quero deslocar, tá? Essa minha caixinha aqui, 25 pixels para baixo em relação à posição original dele. Então, ele desceu aqui 20 pixels. Por quê? Porque eu acrescentei 20 pixels aqui em cima, tá? Eu agora quero deslocar ele, vou colocar left, tá? Vou colocar 50 pixels. O que eu tô fazendo? Ó, desloca 50 pixels para a direita. Não é para a esquerda, gente, porque ele vai atribuir o valor aqui, então o negócio vai vir para a direita, tá? Então lembra lá, eu acrescentei aqui em cima, ele fez o quê? Ele desceu. Se eu vou acrescentar aqui do lado, ele vai o quê? Vir para a direita. Então, desloca 50 pixels para a direita em relação à posição original. Então, agora, se eu salvo e eu rodo, eu vejo que ele veio 50 pixels para a direita, tá? Ele se deslocou. Veja que ele mantém seu espaço no fluxo normal do documento, tá? Então, a gente vê que, sim, ele manteve, tá? Só que a gente viu que a gente pode estar o quê? Deslocando ele, utilizando esses carinha aqui, tá bom? Então, o que ele faz? Ele vai criar um novo contexto de empilhamento, tá? E o deslocamento, ele é calculado em relação à sua posição, que é original. É isso que acontece, tá? Então, quando a gente fala sobre posicionamento relativo, tá? Ele mantém, tá? Lembre, gente, ele vai manter seu espaço no fluxo normal do documento, só que a gente vai poder deslocá-lo, tá bom? Então, eu tenho um elemento que eu quero manter ele no fluxo normal da minha parte, mas eu quero fazer um pequeno deslocamento dele, então, position relativa, tá? Bem, bora lá, vamos continuar, tá? Eu vou vir aqui, vou criar uma div, tá? Que eu vou ter uma class chamada content. E dentro dessa div, eu vou ter outra div que eu vou ter o position absolute, tá? Então, eu vou colocar aqui a class, tá? Que eu vou ter a caixinha que a gente já tem criado. E a gente vai também ter a class chamada absolute. Bora lá, tá? Vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Primeiro, vamos criar esse container, tá? Deixa eu ver se foi container, tá certo? Bora lá, tá? Container, gente, eu vou criar ele, que é só para a gente poder demonstrar o posicionamento absoluto, tá? Então, esse meu container, eu vou colocar ele como uma posição relativa, tá? Então, a gente já viu que ele vai continuar no fluxo normal dele, tá bom? Então, nós temos o container, onde eu vou colocar aqui, ele vai ter uma altura
de 300 pixels. Ah, Jéssica, por que que ele tá em cima do outro? Porque, gente, ele tá seguindo o fluxo normal. Só que lembra que o fluxo normal aqui, a gente fez ele descer um pouco para baixo e vir um pouco para a direita. Então, na verdade, esse aqui que tá entrando na posição normal do outro, tá? Não é esse que tá repetindo esse, é esse que repetiu esse, tá bom? Bem, bora lá, vamos continuar aqui. Vou colocar um container com uma altura de 300 pixels, tá? Eu vou criar aqui uma borda de largura de 2 pixels, traçado, a cor 33, que é um cinza escuro, que a gente já viu aqui. Vou colocar uma margem, tá? Vertical, somente 50. Então, cima e embaixo, somente. Então, pronto, tá? Então, eu coloquei aqui uma margem, só em cima e embaixo, para poder separar, tá? E, e esse meu container, ele é o quê? Ele está na posição relativa, tá? O que que isso aqui ele faz? Ele mantém seu espaço no fluxo normal do documento, tá? Então, isso aqui é realmente só para a gente poder fazer uma demonstração, tá? Então, o propósito, gente, de eu criar esse container é para que a gente possa ter uma referência para o nosso elemento absoluto que a gente vai criar, tá? Então, a gente está criando aqui esse container com uma posição relativa, tá? Para a gente poder criar um novo contexto sem afetar o que? O layout. É isso que é o pensamento, tá? Então, bora lá. O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui agora, tá? E eu vou criar o quê? A nossa classe absolute. Tá? Bem, bora lá. O que que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou. Primeiro, nós vamos para a teoria, né? Vamos entender o que é um posicionamento absoluto para que a gente possa colocar na prática, tá? O posicionamento absoluto, gente, ele faz o quê? Ele pega um elemento e esse elemento ele é removido do fluxo normal da página. Enquanto o relativo e o estático ele mantém, tá? O elemento no fluxo normal da nossa página, o absolute não. Ele vai remover, tá? Então, ele vai pegar o nosso elemento aqui e ele vai remover do fluxo normal da página, tá? E o que, que ele vai fazer? Ele vai posicionar, tá? Relativamente o elemento, tá? Seu a central. E esse é a central. O que estiver mais próximo e que tenha um position, tá? Como assim, Jéssica? Por exemplo, ele pega o meu elemento, vamos lá, eu vou ter aqui o meu elemento absolute, tá? O que ele vai fazer? Ele vai remover ele do fluxo normal. Então, pronto, ele não está mais no fluxo normal da nossa página. O que, que ele vai fazer? O que, que ele vai fazer? Ele vai posicionar relativamente se você entrar mais próximo e tenha um positivo, tá? Se tiver um positivo relativo, absoluto ou fixo, tá? Por isso que eu criei um container com um positivo que é relativo. Por quê? Porque ele vai pegar, então, agora, esse meu elemento absolute, ele vai fazer o quê? Vai remover do fluxo, tá? Então, ele removeu do fluxo normal. E aí, ele vai o quê? Posicionar o que? Ele relativamente ao central mais próximo. E o meu central mais próximo é o que? Meu relativo, tá? Se eu não tivesse um relativo, tá? Embora eu teria um outro aqui, que seria o mais próximo se eu tivesse criado esse container, tá? E aí ele pegaria esse aqui. Mas suponha que eu não tivesse nem esse, tá? E aí eu também não teria, então, um absolute ou um fixo, né? Porque esse aqui seria o meu primeiro absolute. O que, que ele ia fazer? Ele seria posicionado em relação ao HTML, ao corpo da nossa página, tá bom? Nesse caso, ele vai ser removido aqui do fluxo normal e o posicionamento dele relativo vai ser o seu central mais próximo, tá? A central mais próxima é o quê? É o meu container, porque ele tem o quê? Positivo relativo, tá? Qual é o comportamento, gente, do posicionamento absoluto, tá? É que o elemento ele não ocupa mais o espaço no fluxo normal da página. Esse é que é o comportamento. Bora ver isso acontecer? Eu vou colocar aqui position absolute, tá? Jéssica, não estou vendo, mas acredito, ele foi removido do seu fluxo normal da página, tá? Vou colocar aqui uma cor para a gente saber de quem a gente está falando.
tá? Background polo. Vou colocar aqui um E74C3C. Pronto, vermelho aqui. Pronto, é desse carinha que a gente tá falando, tá? O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o valor top, 50 pixels. O que eu tô falando? Olha, eu tô colocando 50 pixels do topo, tá? Que o top do topo do A central, tá? Quem é o central? O meu relativo aqui, tá? Meu container, tá? Então, 50 pixels do topo do A central, posicionamento mais próximo. Vamos ver isso acontecendo? Então, ele colocou. Quem é meu posicionamento relativo mais próximo? Era o meu container, tá? Então, ele colocou aqui. Vou vir aqui. 50 pixels. O que ele fez aqui? Eu coloquei 50 pixels da direita, tá? Então, da direita, ó, 50 pixels da direita de quem? Do meu central, tá? Quem é meu central? Esse container aqui, que ele tem o quê? A posição relativa, tá? Ok, mais próximo. Então, esse aqui é o meu central mais próximo. Então, eu falei aqui, ó, quero 50 pixels, o quê? Da direita do meu central. Então, 50 pixels aqui. Então, ele colocou aqui, ó, 50 pixels no topo do meu central mais próximo, que é esse meu container aqui, e 50 pixels à direita também do meu central mais próximo, tá? Então a gente vê que ele foi removido realmente do quê? Do seu fluxo normal. Olha para onde ele foi parar, onde ele já está, tá? Então ele é removido do fluxo normal, tá? Grave isso. O positivo absoluto, ele é removido do seu fluxo normal, tá? Ele não ocupa mais o espaço normal, tá? O fluxo normal da nossa página, tá? E ele vai posicionar-se em relação ao quê? Ao primeiro ancestral não estágio, tá? Então, não o estágio, mas sim o que tiver, por exemplo, o relativo, o absolute, o fixo, que a gente não viu ainda, mas a gente vai ver, tá? Então, é isso que ele vai fazer. Se não houver, gente, se não houver a central, tá? Para poder fazer o posicionamento, ele vai usar o quê? O viewport como referência. E quem é o viewport? É o nosso HTML, é o nosso corpo da nossa página web, tá bom? É o nosso próprio HTML, tá? É o corpo da página web, tá bom? Esse aqui, ó, nosso corpo da nossa página web aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês quem é o corpo da nossa página web. Vai ser ele, tá? Bem, Jéssica, tá bom. Mas isso é ideal para quê? Eu não consigo entender para que ele é ideal, tá? Ele é ideal, gente, para a gente poder usar com menu suspenso, tá? Então, se você tiver um menu que você quer que esse menu ele seja suspenso, tá? Que ele não esteja mais no fluxo normal da página, seria legal utilizar aí, pensar em utilizar o Position Absolute, tá? Então, se você pensasse sobre elementos sobrepostos, pronto. Se você tem um elemento que é sobreposto, sítio absolute, tá? Bem, bora lá, vamos continuar. Eu vou criar agora outra div, tá? E vou fazer assim, ó. Cria, cola. Agora a gente vai falar sobre o fixed. Então, a gente vai vir aqui, vai tirar aqui, vai colocar aqui. Pronto. Bem, bora lá, vamos trabalhar com esse carinha. Copiar. Colar, tá? Vamos primeiro para a teoria e a gente vê ele funcionando na prática, tá? Esse posicionamento, gente, o elemento também é removido do fluxo normal da página, tá? E ele é posicionado relativamente à tela do navegador, tá? Então, preste sua atenção. Então, esse carinha aqui, assim como o que a gente viu, o Absolute, ele é removido do fluxo normal da página, tá? Só que nesse caso, ele vai ser posicionado relativamente à nossa tela do nosso navegador, tá?
Ele não se move ao rolar a página. O que acontece com ele? Ele fica fixo, tá? Ele vai ficar aqui parado. Vamos ver, ó, isso aqui aconteceu. Vou colocar aqui a posição dele, tá? Primeiro, antes da gente fazer isso, legal. Viu o comportamento, né? Vou colocar aqui o sítio. Vou colocar aqui uma cor. Ah, prontinho. Então, a gente está ativando o posicionamento fixo. Ele vai ficar fixo ali, tá? A gente está colocando uma cor de fundo, só para a gente poder identificar quem é o carinha que a gente está trabalhando com ele, tá? E eu vou colocar o quê, ó? Vou colocar aqui, ponto, 20 pixels, tá? Então, eu vou colocar aqui 20 pixels, tá? Do fundo da nossa viewport, tá? E assim também eu vou colocar 20 pixels, tá? À direita do nosso viewport. Salvei, rodei. Jéssica, não entendi nada. Vamos lá. Olha lá, o passo. O que você entendeu? Vamos lá, vamos ver se. Vamos caminhar, gente, porque eu gosto que as coisas sejam bem esclarecidas. Sei que alguns entenderam, mas sei que tem gente que não entendeu. Jéssica, eu entendi que esse elemento ele é removido do fluxo normal da página. Ok, ótimo. Tá. Ele é igual ao absolute. Isso, ele é igual ao absolute nessa parte. Nessa parte aí de ser removido. Legal, tá bom. Tá. Só que ele é posicionado relativamente ao quê? A nossa tela do nosso navegador. Tá. Então, ele está trabalhando agora com a nossa tela do nosso navegador. Então, ele é posicionado relativamente à tela do navegador. Tá bom. Então, a gente já entendeu isso. Não é do outro elemento, mas sim da nossa tela, do nosso navegador, tá? Da nossa tela do nosso navegador, tá? Então, quando eu venho aqui e coloco ele como positivo fixo, eu estou ativando o quê? Que ele vai ser um posicionamento, ele vai ter um posicionamento fixo, ele vai estar fixo aqui. Ok. Aí eu vim aqui e coloquei uma cor nele. Tá, isso aqui todo mundo já sabe o que é. Tá, ele tá fixo, mas eu posso colocar ele aonde eu quiser, tá? Na direção que do meu navegador, não é isso? Tá? E quando eu falo do meu navegador, eu tô falando do meu viewport, tá? Então eu quero, lembra assim, ó, vamos assim, pensa comigo. Às vezes você entra em algum site, tá? Vou lá e acesso o site. E assim, quando eu acesso esse site, aqui no lado direito, né? Vou colocar aqui no nosso navegador. Aqui no lado direito tem sempre um chatzinho, tá? A gente mexe, a gente vai, a gente desce, a gente sobe, a gente vai para todo canto. E ele tá o quê? Fixo. Não está aqui, ele tá aqui na direita, tá? O chatzinho lá, tá? Então a gente mexe naquele site, a gente faz tudo e aquele chat ele permanece ali, porque ele tá o quê? Fixo. Então ele tem ali um elemento fixo ali que permite que aquele chat fique ali no nosso navegador, na nossa tela, na nossa página web, tá? E ele não sai. Então eu vou para cima, eu vou para baixo, ele tá ali fixo. Então eu sei, com isso, a gente já sabe que estão utilizando o quê? O posicionamento fixo naquele elemento, tá bom? E para eles colocar aquele elemento lá, né? Então, a gente já sabe que esse elemento aqui, ele foi removido do fluxo normal da página. Legal? E que ele tá se posicionando relativamente o quê? A nossa navegador. Então, eu posso vir aqui para ele e falar assim, olha, eu quero, tá? Vamos deixar igual lá os chatzinhos que a gente vê, tá? Vamos colocar aqui na direita. Eu quero que colocar 20 pixels do fundo do viewport, 20 pixels do fundo do viewport, tá? Então, a gente já desceu ele aqui, tá? Então, ele tá 20 pixels da nossa tela, do nosso navegador, para ficar mais claro, tá? Então, aqui, ó, 20 pixels abaixo aqui, ó, na nossa tela do nosso navegador, tá? Só que agora eu quero colocar ele aqui à direita, tá?
E eu quero só deixar aqui um espaço aqui de 20 pixels para ficar colado no que? No nosso navegador, tá? Então, na direita do nosso navegador. Então, olha, vou falar para ele assim, ó, vai para a direita do nosso navegador, só que deixa um espaçamento de 20 pixels. Acho que assim fica mais fácil de vocês entenderem, né? Pronto? Então, vamos lá, vamos mudar a fala aqui. Desça 20 pixels, tá? Desça 20 pixels, não. Desça até sobrar 20 pixels da nosso, do, é, do nosso navegador, embaixo da nossa tela do navegador, e coloca à direita, deixando 20 pixels à direita da nossa tela do nosso navegador. Ele tá aqui. Lembra, ele tá fixo. Lembra, vamos colocar isso aqui fosse nossa tela, tá? Que é o nosso site, tá? Nossa página web. E nós temos aqui um chatzinho que a gente quer deixar caso o usuário ele queira entrar ali em contato com a gente. Lembrando que aquele chat, a grande maioria, utiliza o quê? Um IA, né? Um chatbot, né? Enfim. Então, nós temos lá o nosso chatbot lá para poder atender lá os clientes. Então, a gente vai vir aqui e vai deixar ele aqui fixo. Ele está fixo. O cliente, ele vai o quê? Vai olhar nossa página. Ele quer entender o que nós temos aqui, né? Quais são os conteúdos que nós temos para mostrar para ele, né? Ou o que será que nós temos para vender, não importa, né? O que seja. E aí, ó, ele vai descer, ele vai subir, ele vai, ele vem, tá bom? E o nosso chatzinho está aqui, tá? Tá aqui fixo, tá? Então, aonde ele for, nós vamos com ele, tá? Então, não sai. Então, nosso elemento, ele tá fixo. Então, esse aqui é o posicionamento fixo, que é o posicionamento fixo, tá? Então, gravou na cabeça? Então, o que que ele faz? Ele é removido do fluxo normal da página. Isso, tá? Só que o posicionamento dele relativamente é o quê? É algum outro posicionamento? Não. É o quê? O nosso navegador. A nossa página, aqui é a tela do nosso navegador. Legal, tá? Então, ele não se move o quê? Ao rolar página, tá? Então, a gente pode utilizar o scroll aqui quanto a gente quiser e ele tá fixo, tá? Então, ele vai manter o que? Fixo, tá? No local onde a gente colocar ele, tá? E a gente vai poder posicionar ele conforme o que? O nosso navegador, tá? Nossa página, pode ver, ó, que ele segue aí a página, tá? Bem, bora lá. Vamos por último posicionamento. Vou vir aqui, vou criar uma div, tá? E aí, o que eu vou fazer aqui? Vou criar outra div. Vou copiar aqui. Que a gente vai chamar ele de ticket. Tá? Veja só, ele tá aqui. Eu vou vir aqui, eu vou utilizar o CSS, tá? O Align CSS. O Align CSS, a gente pode o quê? Aplicar estilo no próprio elemento HTML. Basta a gente chamar o quê? O atributo style e atribuir o estilo aqui. Eu quero colocar uma altura, tá bom? De 500 pixels. É isso que eu vou fazer, tá? Isso aqui, gente, é pra gente fazer uma demonstração, tá? Bora lá. O que que eu vou fazer? Vou vir aqui, vou copiar, vou colar e bora lá. Primeiro vamos entender o que é esse posicionamento, tá? Esse posicionamento aqui, gente, ele é o pegajoso. Ele gruda ao rolar a página, tá? Então, pensa só. Se eu tô falando que esse cara aqui, ele é pegajoso, ele gruda ao rolar a página, então ele vai grudar em algum lugar, verdade? Então, o que que ele faz, tá? O elemento, ele age como relative, tá bom? Então, ele mantém ali o fluxo normal da página, igual ao relativo, só que ele vai manter isso até que a rolagem atinja um ponto específico, tá? E aí, depois que ele atingir esse ponto específico, ele deixa, tá? De se comportar
de agir como um elemento com posição relativa, e aí ele passa a se comportar como um elemento fixo. Tá. Sei que agora ficou confuso aí. Vamos lá. E o elemento, tá? Ele vai agir, tá? Olha lá o que acontece. No primeiro momento, ele começa agindo como um elemento relativo, tá? Então ele vai manter lá o seu fluxo normal da página, da nossa página, tá? Até o quê? Até que em um certo momento da rolagem, ele atinge o quê? Um ponto específico, que a gente vai dizer qual é esse ponto, tá? E então ele vai fazer o quê? Ele vai se comportar como o quê? Como um elemento fixo. Quer dizer o quê? Ele vai ficar fixo ali na nossa tela, tá? Ele vai ficar igual esse carinha aqui, tá? Vai ficar fixo. Bora lá. E lembrando, a primeira coisa que eu falei, que ele é o quê? Ele é pegajoso, ele gruda ao rolar a página. Então tá bom. Então a gente já tem aqui algumas informações. Vamos colocar ele aqui, position. Salvei, rodei, tá? Nada aconteceu. Por quê? Porque até o momento ele está se comportando como um elemento, ele está agindo como um elemento, um positivo relativo. Tá. Vou colocar aqui uma cor nele, para ficar igual aos outros, né? 9B5, 9B6. Tá? Só mesmo para a gente ter uma cor. Vou colocar aqui colo. Porque eu vi que eu não coloquei nos outros. Vai ficar melhor de enxergar, né? Pronto. Bem, bora lá. Vamos trabalhar aqui com ele. O que eu vou fazer? Ó, vou colocar aqui o top, tá? Vou colocar zero. Eu vou limiar, tá? Eu vou fazer o limiar de ativação. Vou ativar o segundo modo dele, tá? Quando ele chegar a 0 pixel do topo. Quando esse elemento chegar a 0 pixel, tá? Quer dizer que ele chegar aqui no topo, quer dizer que o que vai acontecer? Quando eu rolar, eu for rolando, eu for rolando, eu for rolando, e ele chegar aqui, ele tocar aqui no 0 pixel, tá? Ao topo, tá? Tocou. Ele vai o quê? Grudar. E aí ele vai agora ele vai se comportar como que um elemento fixo. Bora ver isso acontecendo? Ó, vamos lá. Tô rolando aqui. Ele tá aqui normal. Fluxo normal da página. Ele tá aqui se comportando. Ele tá se comportando como o quê? Como um elemento, como ele tivesse o posicionamento dele relativo. Vai vindo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Chegou. Ele agora, eu falei que ele é o quê? Ele é pegajoso. Ele gruda ao rolar a página. Vamos ver se ele vai grudar? Vai. Não grudou. Olha só a propaganda enganosa que eu fiz aqui. Não, gente, calma aí que tem alguma coisa errada aqui. Eu fiz alguma coisa errada. Veja que ele gruda, tá, gente? Ah, grudou, agora grudou. Ó, grudou. Faltava salvar aqui alguma coisa. Ó, ai, sabe quando parece que é criança? Que a mãe fala alguma coisa e a criança vai lá e desmete na cara dura da mãe, deixa a mãe com a cara lá no chão? Pois é. Mas bora lá. Vamos lá, gente. Ele tá aqui no modo relativo dele, tá? Ele tá agindo como um elemento relativo. Foi. Ah, pegou ele, grudou ele. Olha lá, eu tô descendo e ele tá o quê? Grudado, tá? Ele vai desgrudar em algum momento aqui, ó. Pronto, desgrudou, tá? Então bora lá, ó, tá? Pra vocês verem que não é mentira, né, gente? Então, vamos lá. Então,
No primeiro momento aqui, tá? O meu elemento, ele vai agir como relativo, tá? Então, ele tá no fluxo normal da página. Assim como aqui, ó, tá vendo? Tá descendo aqui normal. Só que eu falei para ele que o quê? Quando, tá? Ele chegar a 0 pixels do topo, eu quero fazer o quê? Eu quero fazer a ativação dele. Então, ele vai passar da parte de relativo, tá? Ó, lembra lá, o elemento ele age como relativo até que a rolagem ele atinge um ponto específico. Então, qual é o ponto específico? Até ele chegar o quê? Ao topo, a 0 pixels do meu topo, tá? Da minha página web, do meu navegador, tá? Então, ele vai se comportar depois dessa parte como um elemento fixo. Então, bora lá? Pam, 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 pam. Chegou. Agora ele tem o quê? Eu falei que ele é o quê? Pegajoso. Então ele gruda a rolagem. Então ele vai grudar lá, ó. Descendo e ele lá grudado. Ele lá grudado, ele lá grudado, ele lá grudado, ele lá grudado, grudou e soltou. Legal, né? Então, viu que não é mentira, né? Ah, enfim, né, gente? Eu nem vou cortar, gente. Eu vou deixar aí pra vocês, porque, né? Sei que realmente, né? Você viu, né? Eu sabia o que aqui aconteceria. Porém, na hora de colocar, eu não sou, né? Mas vem aqui só escrever de novo a página aqui, né? O nosso index.html, recarrega aqui e funcionou. Enfim, né? Alguma coisa que eu deixei aí sem salvar. Ai, ai. Mas bora lá. Ai, qual observação, né, que a gente tem que ter aqui, tá? Que inicialmente, gente, ele se comporta como como um elemento que tem um posicionamento relativo, tá? Quando ele atinge o topo da nossa viewport, né, do nosso navegador, tá? Então, quando ele chega lá no topo 0, ele vai fazer o quê? Ele gruda, tá? Assim como um posicionamento fixo, tá? E ele volta ao comportamento normal quando o container sai da viewport, tá? Então, lembra, eu coloquei uma altura aqui de 500 pixels. Então, quando ele sair, tá? Do container, tá? Que esse aqui é o nosso container, ele vai voltar o quê? Ele volta o fluxo normal, tá? E aí ele volta a se comportar como ele tivesse um positivo relativo, tá bom? Então, veja só, quando ele chega aqui no topo 0, ele gruda, né? Então ele fica fixo, tá? Então lembra, gente, falando sobre esse carinha aqui, lembra que ele é pegajoso. Se você lembrar que ele é pegajoso, ele é o carinha que vai grudar, tá? Então, chega um momento aqui que ele gruda e ele vem junto, tá? Só que ele vai tá vindo junto, ele vai fazer essa volta, né? Ele vai voltar ao comportamento normal quando o quê? Quando o tênis sair da viewpoint, tá? Então, vai. Ó, pronto, saiu da viewpoint, porque eu só coloquei 500, vou colocar mais. Então, grudou, veio, saiu somente agora. Então, você viu que esse aqui é o nosso container, tá? Então, bora lá. Vou perguntar para vocês sobre o pegajoso aqui, tá? O grudento. É, qual é? Ele inicia como? Ele começa se iniciando, se comportando como? Como um elemento que tem a posição relativa. Ok. Quando ele atinge o, enfim, o que você colocou lá, né? No meu caso, eu coloquei o topo da view, né? O topo 0. O que ele vai fazer quando ele chega aqui no topo 0? Ele gruda, Jéssica. Isso, ele gruda. E aí ele passa a se comportar como o quê? Como um elemento fixo. Tá. E ele vai voltar ao comportamento normal dele quando? Quando o nosso container sair o quê? Nosso viewport, tá? Do nosso navegador. Então ele vai vir, ele vai, ó, vai rolando, vai rolando, vai rolando, e ele tá grudado lá, ele tá fixo, tá? E aí, pronto. Quer dizer, o container aqui acabou, ele voltou ao normal. Então ele volta a se comportar, a agir como um elemento com um positivo relativo. Então tá bom, então entendemos. Entendemos o fixo, entendemos o, o carinha aqui, que parece criança, que queria me deixar aí, o cara de besta. Ah, entendemos o absolute, tá? Então, esse carinha aqui e esse
sai o que do seu fluxo normal, tá bom? E esse aqui tem dois comportamentos, ele tem tanto o comportamento relativo, então ele age como relativo, até que a rolagem atinge o que? Ponto específico. Depois disso, ele passa a se comportar como um elemento fixo, tá? E aí ele volta depois novamente, depois que o container sai ali sai do viewport, tá? Do nosso navegador. E o start, gente, é um elemento padrão para todos, tá? Todos os elementos do nosso HTML, ele tem o elemento, o position start, tá? Então, ele vai estar no fluxo normal da nossa página web, tá bom? Então, o relativo, ele também tem o fluxo normal da nossa página web, mas a gente consegue movimentar ele nesse fluxo normal dele, tá? Mantendo ele aqui no fluxo normal e a gente consegue fazer aqui uma movimentação aqui no fluxo normal. Já aqui, ele sai, tá, do fluxo normal, tá bom? Ele sai do fluxo normal dele e o que ele faz? Depois que ele é removido do fluxo normal da nossa página, ele é posicionado relativamente o quê? Ao seu central mais próximo. Lembrando que o central mais próximo que ele vai primeiro procurar, ele vai procurar se vai ter um elemento relativo. Se não tiver um elemento relativo, ele vai ver se vai ter um elemento absoluto. Se não tiver um elemento absoluto, ele vai procurar um elemento fixo. Se não tiver um elemento fixo, tá? Então, se não houver nenhum deles, tá? Então, ele será posicionado em relação ao nosso HTML, ao corpo da nossa página web, tá bom? Então, lembre, o elemento não ocupa mais um espaço específico, tá? É o fluxo normal da nossa página web. E a gente vai estar trabalhando relativamente ao positivo relativo, ou absoluto, ou fixo, ou o corpo da página, tá? Acredito que esses são os três carinhos que a gente tem que prestar mais atenção, né? Por eles terem um comportamento um pouco mais diferenciados. Os demais, bem, isso é normal, não vai mudar nada. É o elemento de padrão, né? É assim que funcionam os elementos, então não tem muito o que falar e não tem muito o que se preocupar sobre eles, né? O relativo, acredito que também é muito simples. Por quê? Porque ele está no fluxo normal da página, tá? Só que a gente só consegue fazer um movimento, a gente vai conseguir movimentar ele aqui, no seu fluxo normal. A gente não consegue tirá-lo daqui, não é removido do seu fluxo normal. Quando a gente pega agora um elemento que é removido, aí assim a gente tem que pensar, tá, ele é removido e agora ele está agindo conforme o quê? Então esse aqui ele vai se comportar, ele vai se posicionar relativamente ao seu ancestral, né? E aí a gente já falou qual. Quando a gente fala sobre o elemento fixo, né? Ele também é um elemento que é removido do seu fluxo normal da página e você vai conseguir posicionar ele relativamente à tela que eu vi o ponte. Então, a gente vai pensar na tela em si, para poder estar posicionando ele. E já quando a gente fala do pegajoso aqui, tá? A criança mimada aqui, ela quer o quê? Né? Ela vai agir como um elemento relativo. Então, ela vai começar no fluxo normal da nossa página, tá? Até que atinge o quê? Até que a rolagem da nossa página, ela atinge um ponto específico. Que ponto específico é esse? É o ponto que eu e você colocar, tá? No meu caso, eu coloquei que o ponto específico era quando ele chegasse ao topo da... Quando chegasse ao 0 pixel do topo. Então, quando ele chegasse ao 0 pixel do topo, eu queria que fosse o quê? Ativado. Então, ele agora passa a se comportar como um elemento fixo. E agora ele fica fixo aqui, tá? E ele fica fixo até o quê? Tá? Até que o meu container saia do viewport. Quando o meu container sair do viewport, ele volta ao comportamento normal, que é o comportamento relativo, tá? Então, tá bom. Acredito que deu para entender. Eu espero, gente, que não ficou ruim, tá? Aqui da gente ter que ficar vindo e voltando. Como era poucas div, né? Poucos elementos que a gente tinha para falar, eu acho que daria para ficar vindo e indo, tá? Mas caso vocês não tenham gostado dessa parte de ficar indo lá e tendo que ficar mudando de tela, vocês falam aí, gente, que não tem problema. Nas próximas aulas a gente grava tudo já numa página só. Ou se, não, Jéssica, ó, não atrapalhou nada. Se quiser ficar fazendo assim, até melhor, ó, legal, então eu faço assim também, tá? Bem, então muito obrigada, pessoal. Até mais e tchau, tchau!